É isso! Me diz uma coisa, qual é o evento que você precisa criar para a sua história ter vitalidade, ter força, ter energia e para chamar a atenção do seu leitor? Se você tem dúvida de como fazer isso para que a sua história deslanche, realmente aconteça, então esse vídeo é para você. Se você já conhece um pouco dessa técnica, tenho certeza que você vai aprender mais coisas ainda. E eu vou te falar nesse vídeo o que é um incidente incitante, como você pode utilizá-lo na sua escrita. Tenho certeza que você vai gostar muito. Vem comigo! E se você ainda não segue o meu canal, clica aqui embaixo para que você receba todas as atualizações e todos os conteúdos, tudo aquilo que a gente faz aqui para que você escreva melhor, para que você publique o seu livro e assim por diante. Então vem comigo, que tem bastante coisa para conversar. Pois é, nem sempre aquela ideia original, linda e maravilhosa, que você fala, tem uma ideia genial para escrever uma história, nem sempre ela consegue desenvolver da melhor forma possível. Faltam eventos, faltam acontecimentos, façam coisas que façam com que o seu herói se movimente e que prenda a atenção do leitor. E se você tem passado por essas dificuldades, você precisa entender o que é o incidente incitante, que é o que vai dar justamente essa movimentação. E eu preparei nesse vídeo não somente o que é, vou te explicar o que é esse incidente incitante, mas como você pode utilizar e também alguns mitos a respeito de pessoas que falam isso, falam aquilo, mas não é bem assim. Ou nem preciso dizer que histórias para mim são coisas extremamente necessárias. Eu leio histórias desde sempre. E eu trabalho com histórias, então você sabe que eu recebo muitas histórias para fazer leitura crítica, para trabalhar um projeto, para dar mentoria, para tudo mais, para publicar o livro. Tenho muito livro publicado aqui e já são 2 décadas trabalhando dessa forma. E assim, só melhora, né, gente? Só melhora. E eu sei que dá para melhorar uma história. Mesmo que a história seja muito básica, muito crua, tem alguns elementos que a gente pode colocar dentro dessa história. Às vezes são poucas mexidas, não é uma coisa tão profunda, mas que vai dar um resultado muito melhor, né? E esse tema que eu vou abordar agora, né, que você vai entender melhor, é exatamente isso, né? Pequenas modificações, pequenas alterações, trabalhar melhor o personagem, trabalhar melhor o enredo, fazer ele mais dinâmico, para atrair atenção e para prender a atenção do teu leitor. Então eu acredito sim que é possível escrever histórias memoráveis. Você só precisa, né, se esforçar um pouquinho, talvez mais, e aprender novas técnicas e conhecer coisas novas e ler bastante, essas coisas de sempre que a gente fala. Mas vamos lá então, vamos ver o que é esse incidente incitante. O incidente incitante de uma história é o evento que faz com que o teu personagem comece a se movimentar. É alguma coisa muito forte que chama ele para se movimentar, para tomar uma atitude. E uma das características é que é uma marca muito fácil de identificar, geralmente é fácil, que é uma marca justamente que mostra o desenvolvimento do personagem. Então pode acontecer com coisas, né, do cenário e tudo mais, das coisas que estão envolvidas, mas quem vai se mexer, quem vai sofrer essa ação e que vai ter que se movimentar é o personagem principal. É a partir dele que o incidente incitante começa. E a gente vê isso em todas as narrativas, todas elas de alguma forma apresentam isso. E alguns desses eventos ficam famosos, como por exemplo a grande festa no romance O Grande Gatsby, do Fitzgerald. A partir daí é que as coisas começam a andar, né? O protagonista então toma atitudes. No Hobbit, quando chega o Gandalf, é a partir disso que também as coisas começam a mudar. E quando a gente usa a palavra incitar, né, o que é incitar? Incitar é encorajar, é fazer com que se mova, tomar uma atitude, coisas assim, que é justamente essa ideia, né, que nada vai ficar mais do jeito que era. Tem uma ação muito forte que vai colocar o protagonista em movimento. Mas tem algumas questões aí, não necessariamente o teu protagonista vai agir naquele momento.
O incidente incitante pode acontecer aqui, ele pode levar um tempo ainda para ele já fez o que tinha que fazer, mas não necessariamente a ação já começa exatamente ali. Pode demorar um pouquinho, ele pode ter que desenvolver isso para então aí se mexer. Mas foi aquilo que fez, que desencadeou esses fatos. E o que a gente chama de incidente incitante, o Joseph Campbell, no seu livro O Herói de Mil Faces, chama de chamado para a aventura. E outros autores também colocam outros nomes, mas o nome não importa. O evento é o mesmo, é a mesma coisa, que chama o herói para a aventura e faz com que ele se mexa. Então, como escrever um incidente incitante? Separei algumas dicas aqui que você pode seguir, que são bem importantes. Então, vamos lá. O primeiro ponto é verifique se o seu incidente incitante, ele combina com o gênero que você está escrevendo. Então, você está escrevendo um romance romântico e de repente tem uma explosão no meio da rua que não tem nada a ver com a história, simplesmente só fez barulho. Então, lembre-se do meu outro vídeo que eu falo sobre a arma de Chekhov, tá? Então, assista a arma de Chekhov que você vai entender que não se coloca nada que não tenha um motivo. Então, não é só fazer um barulho, não é só fazer algo agitado, né? Nem sempre incidente incitante é agitado, né? Mas ele é significativo e ele tem que ter a ver com a história, com o contexto, com tudo que se vai trabalhar. Claro, pode ser uma coisa completamente diferente, mas tem que fazer algum sentido ali dentro para colocar em movimento o teu herói. Ponto 2 um incidente incitante não necessariamente é feito pelo protagonista. Ele pode sim sofrer a ação de um outro personagem, de um outro evento, de alguma outra coisa, mas isso vai mexer com ele. Então, não necessariamente ele tem que protagonizar, o protagonista protagonizar, ele tem que fazer o evento. O evento pode acontecer com ele, né? E a partir disso, ele então toma as devidas providências. Ponto 3, o evento tem que perturbar o status quo. O que é status quo? É o mundo que existe, onde se vive daquela maneira. Então, o incidente vai mexer com as estruturas, vai fazer alguma alteração que vai incomodar, que vai deixar de alguma forma desconfortável, que vai gerar uma necessidade desse protagonista agir, tá? Então ele vai mexer naquilo que está paradinho, transformar um mundo que era no mundo que será, e assim por diante. O incidente também deve criar perguntas para o teu leitor. Eu sempre falo, não pense que o seu leitor não é inteligente, ele é muito inteligente. E aí eu pego aqueles autores que ficam colocando todas as explicações, uma preocupação de explicar tudinho. Gente, o leitor é inteligente. Se você criar uma narrativa construir isso de uma forma correta, ele vai preencher os espaços. E é isso que faz a grande literatura. Ele preenche o espaço, a mente dele trabalha, isso vai fazer com que ele se conecte mais com a história, porque ele tem que pensar a respeito, não é somente receber isso pronto. Então você pode criar perguntas. Esse evento que aconteceu, que mudou tudo, está cheio de perguntas, está cheio de coisas para responder. E aproveita essa oportunidade para ir respondendo ou não, né, dependendo da sua intenção, de você ir trabalhando esse conteúdo, essas perguntas ao longo da narrativa. Isso dá muito certo. E o ponto 5 é gerar um senso de urgência para colocar a história em movimento, né? Como eu falei antes, pode acontecer aqui, pode demorar um pouquinho a ação, mas alguma coisa já está se movendo. Tem um senso de urgência. Não dá mais para esperar. É o flagrante da namorada que pega o namorado em traição e sai correndo pela rua. É aquele casal, não precisa ser agitado, né? Mas pode ser uma coisa intensa. É aquele casal que cruza o olhar no meio da praça, nunca tinha se visto, e a partir disso tudo muda para eles e assim por diante. É um ataque num filme de guerra, um livro sobre guerra, um ataque que acontece contra uma família, não sei o que, isso desencadeia toda uma série de
de eventos e o personagem está participando disso, então é dessa forma, né? Tem o senso de urgência, não dá para esperar. Isso tem que andar e tem que ser resolvido de alguma forma. E, né, como eu falei antes, tem as perguntas a serem respondidas que são muito importantes. E aí eu achei importante trazer para você 3 mitos que são atribuídos ao incidente incitante, tá? São 3 coisas que as pessoas falam, tem que ser assim. Não tem que ser assim. Então, vamos lá para os 3 mitos. O primeiro mito é de que o incidente incitante sempre é a primeira coisa a acontecer, tá? Não necessariamente. Pode sim ter uma ação muito contundente logo no início, mas não necessariamente. Você pode fazer todo um pano de fundo antes. Você pode fazer toda uma preparação, mostrar os personagens e parece que está tudo bem, está tudo legal, está tudo andando bem até que acontece alguma coisa. Então não necessariamente tem que acontecer já no começo. Eu já vi vários autores falando, não, tem que acontecer no começo. Não é necessário, tá? Mas tem que acontecer no lugar certo, né? Isso é importante. O mito 2 é de que o incidente incitante é a mesma coisa que gancho. E não é. O gancho é aquela ideia inicial que vai chamar a atenção do teu leitor. Aquela premissa, aquela pergunta, né, que por algum motivo você coloca aquele, como diz o nome, é um gancho. Aquilo que você joga pro peixe lá e fala, pega aqui que eu tenho muita coisa para te dar depois. Mas não necessariamente precisa ser, pode acontecer, tá? Eles podem se confundir aí. Mas não é necessário que o gancho seja o incidente incitante. Podem ser 2 coisas separadas, né? Uma aqui e outra mais para frente. Como eu falei antes, né, que o incidente incitante cria perguntas e um mito é que ele cria somente perguntas. Não, ele também dá respostas, tá? Então tem coisas que são respondidas, mas assim, lembre-se que o principal objetivo do incidente é botar o teu personagem em movimento. Esse é o negócio, tá? Não se preocupe tanto com perguntas, respostas, né? Se você puder criar essas perguntas nesse evento, nisso que está acontecendo, ótimo. Mas eu sei que ele vai dar resposta também. Então não se preocupe que vai encher de perguntas e não vai responder. Não, vai dar tudo certo. Você só tem que levar o teu personagem da maneira certa para que ele, aos poucos, então, vá respondendo essas perguntas. E agora eu quero deixar 2 desafios para você. Porque aqui tem tarefinha de casa sim, tá? Então são 2 desafios. O primeiro desafio é que você vai em livros, em filmes que você gosta, os teus preferidos, pega uns 3 a 5 e encontre o incidente incitante de cada um. Aqueles que a gente já leu muitas vezes, assistiu muitas vezes, fica bem mais fácil. Eu vou dar 2 exemplos aqui que eu separei, tá? O primeiro é de Nárnia, né? Então, a descoberta de Nárnia através da personagem Lucy. Ela que cria esse incidente incitante. Quando ela entra no guarda-roupa e em vez de só casacos, de repente ela sai num outro mundo. Olha, genial, né? Então esse foi o evento que desencadeou todo o resto. O segundo que eu anotei aqui é do filme Tubarão. Tá? Você assistiu Tubarão, provavelmente. Então assim, é uma praia, uma cidade, praiana e tudo mais, tá tudo bem. Até que uma moça vai nadar e o tubarão simplesmente faz aquela sangueira toda, né? Para quem gosta, eu gosto. Então aqui é o evento que desencadeia toda a ação, toda a busca, toda a tentativa de resolução daquele problema, né? Porque o tubarão vira um problema e toda a cidade, todas as pessoas estão envolvidas. Então veja quanta coisa acontece a partir disso. Então agora é sua vez de achar os seus incidentes nas obras que você gosta. E o segundo desafio é que você, nos textos, nas suas histórias, você localize o evento incitante. Naquilo que você já escreveu, talvez já publicou, encontre lá os incidentes incitantes, por mais que você não tenha pensado nisso naquela época que escreveu, quando você escreveu, provavelmente estão lá em algum lugar, aquilo que faz o teu personagem se mover. E também fica como desafio que os próximos textos, as próximas histórias que você for escrever, você lembre disso e faça isso
de uma maneira bem, né, bem planejada para ficar bem legal, para as pessoas realmente se interessarem e ficarem muito curiosas, né, com as resoluções do que você propôs. E saiba que no meu curso Como Escrever um Livro de Ficção, do começo ao fim, de todo o processo, eu ensino todas essas técnicas que você pode utilizar na sua escrita, desde organizar as ideias, desde criar roteiro, desde você organizar cenas e tudo mais, e você consegue escrever. Tenho tido ótimos retornos de alunos, de gente que realmente conseguiu abrir a cabeça e conseguir escrever melhor. Aqui no Café do Escritor você também tem toda a ajuda. Se você quer começar a escrever e não sabe, eu tenho a minha mentoria, que tem pouquíssimas vagas, tá? Eu não atendo muita gente. Tem, como já falei, tem o curso, tem os nossos serviços editoriais, leitura crítica, que é extremamente importante se você nunca publicou nada. Leitura crítica, preparação, revisão. A gente tem um pacote completo, a gente dá uma solução de publicação que você consegue realizar o teu sonho, botar o teu livro na prateleira, ou nos sites, tudo onde você quiser, para você dar autógrafo, você ser reconhecido como escritor, escritora e tudo mais, né? Então a gente pode te ajudar em tudo. Aqui embaixo do vídeo tem o e-mail e os contatos que a gente tem. Você entra aí, manda a tua pergunta, manda o teu projeto e a gente responde certinho, tá bom? Gente, espero que tenham gostado do vídeo e quem não segue o canal ainda, aproveita, segue aqui no YouTube, mas também as redes sociais, Instagram e tudo, Facebook, para que você receba todas as informações. Um grande abraço, até mais.